Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer o meu amigo, meu irmão Adilson, da cidade Silva Jardim, meu parceiro, meu amigão, que sempre colabora aqui com a gente. E aí a pergunta do Adilson pra gente aqui é por que alguns pregadores afirmam que alguns livros ou alguns tratados da Bíblia não são fidedignos. Eu estava numa conferência bíblica há um tempo atrás que um pregador disse que o que Lucas escrevera não era fidedigno. Eu parei para pensar, o outro falou que o livro de Isaías a gente deveria considerar um tanto mais, porque Isaías não escreveu sozinho. Tá, o Salmo 23, Davi também não escreveu sozinho. Ele está dividido como Salmo do Pastor, versos de número 1 ao 4, versos 5 e 6 é o Cântico do Hospedeiro, que Salomão introduz os versos 5 e 6 para trazer a memória do seu pai elevada como um bom judeu, e então ele vai dar um complemento a uma obra para dizer que aquilo ali, de fato, é de Davi, apesar de ter a participação de outro. Por exemplo, quando você lê o livro de Provérbios, você vê que Salomão não escreveu sozinho. Tem Agur e tem Lemuel. Mas o livro é de quem? É do Salomão. Não tem problema nenhum. O problema é quando a gente não conhece a historicidade do autor. Quais foram os crivos pelos quais aquele livro teve que passar para ser chamado de canônico de fato? O que leva uma pessoa a dizer que Lucas escreve não é fidedigno? Se a Bíblia vai dizer que ele era companheiro do apóstolo Paulo, médico, Colossenses capítulo 4, verso 14, ok? Paulo dá referência chamando ele de médico amado, andou nas viagens com Paulo, e a tradição bíblica diz que parte do que ele ouvira de Paulo e fora contagiado, ele sai da profissão de médico, de alguém que está ligado à medicina, para ir virar um historiador. Ele vai fazer como o Midrash agático. Ele vai atrás dos detalhes da história. Por exemplo, ele vai atrás do testemunho da Maria, que conta que o anjo estava dentro do seu quarto. Entendeu? Coisas que Mateus não falou, coisas que Marcos não falou, Lucas falou. E outras são muito parecidas, e dependendo do ângulo pelo qual eles vão contar, não é que a história não bate, sim, ela se completa. Só que aí alguns pregadores vão afirmar, por exemplo, igual o outro que disse que a igreja primitiva falhou no seu trato porque, ao invés de pregar a palavra, ela dividiu as suas posses com os pobres. E o que mais tem gente hoje é gente vulgar, que ao invés de olhar para o texto sagrado de uma forma carinhosa, sabendo interpretar da forma que ele está mostrando para nós a sua beleza e a sua contextualização da linguagem oriental, eles vão atropelando tudo e vão jogando para outras pessoas mais. Colocando na conta de Frederic Schleiermacher, que é o papa do liberalismo teológico, colocando na conta do filósofo, colocando na conta da ciência, e aí eles tentam diminuir a Bíblia. Agora, pergunta que não quer calar, por que esses caras ganham o púlpito? Irmão, chegou com a ideia, igual do outro lá, que Jesus não queria conversar com a mulher, que Jesus estava chamando a mulher para uma saidinha, para um encontrinho, irmão, tira o microfone. Igual o outro que falou que o livro do Cantares de Salomão era um Kama Sutra da Bíblia. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, é um livro de sabedoria. E o camarada estava tentando provar que na Bíblia tinha um livro de conselho de erotização. Ó que nível nós chegamos. Mas esse povo não entendeu o que Jesus falou. João 17, 17. Palavras de Jesus na sua oração sacerdotal. Santifica-os na tua verdade, ou na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, na sua oração ao Pai, na oração sacerdotal, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Há quem diga que a verdade dependa de um ponto de vista. Não, ela não pode ser algo que seja flexibilizado. Ela não é algo que a gente possa ficar colocando em dúvida. A verdade é o que é algo que não dá para refutar. É algo que permanece firme no começo, no meio e no final. Agora, o grande problema dessa turminha é que, muitas vezes, o academicismo teológico faz muito mal e eles acabam por vomitar no púlpito aquilo que é discussão na sala de aula. E qual o pregador que, passando pelo seminário, não já cometeu essa gafe? Pegou alguma coisa da sala de aula, explodiu na igreja, soltou, e a igreja não aceitou. A igreja rechaçou. Aí vem o problema, né? Porque alguns acham que a igreja tem que aceitar tudo que ele fala. Aí ele fica triste, fica aborrecidinho, fica, né, revoltado. Não, porque a igreja não entendeu a minha inteligência e tudo mais. Eu falei, irmão, seja humilde. Fala na linguagem do povão. Jesus mesmo disse, santifica-os na verdade. Paulo, aconselhando Timóteo, disse que nos últimos dias os homens seriam difíceis de ouvir, teriam comichão nos seus ouvidos, seriam duros a essa verdade, mas a gente precisaria se manter nela para ensinar, para consolar, para redarguir. Só que a gente muitas vezes quer fazer o quê? Quer mostrar que tem o conhecimento. E na verdade, já dizia Edmundo Baldes, muito mais importante que o mensageiro é a mensagem que ele carrega. Então, a mensagem não é minha, a mensagem é dele. A mensagem tem um endereço, é para a igreja, a noiva do Cordeiro, o povo do Senhor. Respeite a oportunidade que você ganhou e trate a Bíblia como um livro sagrado, e não como um livro qualquer. Como livro qualquer, tratam os cientistas, tratam qualquer outro. Agora, nós cristãos entendemos que essa é a verdade absoluta. Ela não é uma meia-verdade, ela é a verdade que nós existimos, nos movemos e vivemos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, meu irmão Adilson, pela pergunta. Muito obrigado a você que continua interagindo aqui com a gente. Conhece lá o nosso Instagram, @falando de Bíblia. Segue a gente lá também e vamos junto falando de Bíblia.